Olá pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho de por que evolução e seleção natural não são a mesma coisa e por que as pessoas confundem tanto uma com a outra. Então, para começar, a evolução biológica é um fato científico. Então, independente das pessoas acreditarem ou não por variados motivos, as espécies elas mudam ao longo do tempo. Mas eu não vou entrar muito nessa discussão por agora. No entanto, mesmo quem sabe que a evolução é um fato, às vezes ela não sabe de verdade o que é esse fenômeno. Então vamos conversar um pouquinho sobre o que é a evolução e por que uma ideia tão simples ela não deveria gerar tanta briga por aí. Então, caso eu te pergunte o que é evolução biológica, tem uma grande chance de você me responder que seria algo como a sobrevivência do mais forte, o ambiente selecionando as espécies, ou qualquer coisa desse tipo. Só que essas afirmações mais comuns, em grande parte elas estão ou erradas ou um pouquinho incompletas e equivocadas. Eu não irei me aprofundar muito nessa parte, mas antes de explicar o porquê, vamos rapidamente lá para o século XVIII, mais ou menos, e falar um pouco sobre o nosso barbudo favorito, que seria o Darwin. Então, o Charles Darwin ele era um naturalista inglês que estudou diversas áreas das ciências naturais, inclusive uma que estava muito aflorada na época, que seriam as espécies, elas são fixas ou elas mudam ao longo do tempo. Ele era um questionamento que muitos cientistas já se faziam e muitas ideias corriam pelo mundo acadêmico até mesmo naquela época. Então, a gente tinha os fixistas, que acreditavam, muito por conta de questões religiosas, que as espécies elas foram criadas da forma com que elas estão e elas se mantinham assim ao longo do tempo. Outros já acreditavam que, apesar de fixas, as espécies elas poderiam se extinguir, por exemplo. Já outros até acreditavam que as espécies podiam mudar, mas com base em alguns grupos que inicialmente foram criados. E por fim, também tinham outros, como por exemplo o tão falado Lamarck, que ele entendia que os organismos mudavam ao longo do tempo e ele tentava explicar como que essas mudanças ocorriam. Por exemplo, na teoria do uso e desuso, das girafas que a gente viu na escola e tudo mais. Então, nesse contexto, ou seja, um contexto que essas ideias já estão aparecendo, o Darwin, de uma forma bem resumida, ele viajou pelo mundo no navio do Beagle e encontrou evidências de como que essas mudanças nas espécies ocorriam. E depois da sua viagem, com anos e anos e anos de estudos, ele publicou o tão conhecido livro A Origem das Espécies. E isso aconteceu no ano de 1859. Só que uma coisa que pouco se comenta é que o Darwin ele não foi o único a chegar a essa conclusão. Então, de uma forma mais paralela, meio independente ao Darwin, outro naturalista, o Alfred Wallace, na mesma época, ele chegou a uma descoberta praticamente idêntica à do Darwin. E através também de outros meios. Ele estava inclusive em outra parte do mundo, lá no leste asiático. E ambos compartilharam a autoria do primeiro artigo científico que apresentou essa ideia para o mundo. Só que esse artigo foi publicado no ano de 1858. Então, um ano antes da origem das espécies. Ou seja, assim como tudo na ciência, uma ideia inovadora, como por exemplo essa que eles tiveram, vem através de um contexto cheio de perguntas. E perguntas essas que necessitam de respostas. Só que o que o Darwin e o Wallace também não sabia é que eles seriam o estopim para revolucionar toda uma área que posteriormente a gente vai conhecer como biologia. Porque naquela época a biologia, como a gente conhece, não existia. Era apenas ciências da natureza e afins. Então, a partir das ideias de Darwin e do Wallace, sucedido pela descoberta de genética e de vários outros fatores biológicos, toda a teoria da evolução pôde ser desenvolvida e hoje temos uma explicação que unifica toda uma área do conhecimento. Então essa unificação e essas explicações seriam a teoria da evolução e ela unifica a área da biologia. Então não à toa tem a famosa frase que nada na biologia faz sentido senão à luz da evolução. Mas qual foi essa ideia que eles dois tiveram e por que é tão importante? Então, basicamente, o Darwin e o Wallace eles apresentaram ao mundo o que conhecemos como seleção natural. Vocês provavelmente já ouviram falar sobre isso. E então todos os organismos sofrem pressões ambientais que selecionam aqueles que apresentam características que os dão alguma vantagem
reprodutiva, dentro daquele contexto em que esses organismos estão inseridos. Ou seja, em um ambiente que favorece animais da cor branca, como por exemplo a neve, aqueles que apresentarem esse tipo de coloração mais branca vão ter uma maior vantagem dos seus genes serem passados para as próximas gerações, porque eles vão reproduzir mais. Então isso pode gerar, ao longo do tempo, uma população onde todos ou a grande parcela dos indivíduos tem a pelagem da cor branca. Então, a seleção natural, ela não é a sobrevivência do mais forte, mas sim, ela é aquele que mais deixa descendentes. Então, agora com essa explicação, então isso seria o que a gente chama de evolução? Não, não é. E eu vou explicar por que que não é. Então, inicialmente, o termo evolução, ele não era utilizado naquele contexto em que o Darwin trabalhou. Então, o próprio Darwin chamou a mudança que ocorre das espécies de descendência com modificação. Então, de forma mais técnica, a evolução ela é a mudança na composição alélica de uma população ao longo de gerações. E o que é uma população? População é basicamente um conjunto de organismos da mesma espécie que ocupam a mesma região ao mesmo tempo. E a sua composição alélica diz respeito às características presentes nessa população. Então, os diferentes alelos presentes nessa população. Ou seja, dessa forma, a evolução ela tem um caráter tanto temporal quanto espacial. Então, ela não pode ocorrer apenas em um indivíduo. Outro fator é que não necessariamente a evolução ela vai gerar uma nova espécie. Esse é um processo que a gente chama de especiação. E isso seria mais uma consequência do processo evolutivo que vai gerar espécie do que exatamente algo necessário para que a evolução ocorra. Então, ela ocorre em populações. Então, a seleção natural ela não é um sinônimo de evolução. Ela é apenas um dos mecanismos evolutivos. Então, primeiro, para que o ambiente selecione diferentes características, é necessário que exista essa variedade de características. Então, nem todos os indivíduos sejam iguais. Então, a fonte de toda essa variação é um outro mecanismo, que a gente chama de mutação, que consiste em pequenos erros durante a duplicação celular, que gera descendentes com material genético levemente diferente dos seus pais. Então, durante a reprodução, durante a formação dos gametas, esse tipo de errinho acaba podendo acontecer. E a gente também tem um mecanismo chamado deriva genética, que corresponde a mudanças de características que ocorrem de forma completamente aleatória nas populações. Então, não é selecionado. Então, a deriva, ela geralmente acaba sendo mais presente em populações pequenas. Então, por exemplo, caiu um meteoro, matou todos os indivíduos brancos, sobrou os indivíduos de outra cor. Mudou os alelos, mas de forma aleatória. Outro mecanismo também é o fluxo gênico, que também é chamado de migração, que é quando indivíduos de uma população X migram para uma população Y, e a composição alélica da população Y vai acabar mudando, porque agora possui genes da própria população Y e os genes da população X que migraram para Y. Então a evolução também ocorreu porque mudou a composição alélica. Então, além disso, a gente também tem fatores como, por exemplo, o acasalamento não aleatório, que é bem evidente no processo de seleção sexual, que é muito comum da gente ver. E esses processos também são relevantes no processo evolutivo, como, por exemplo, quando aves fêmeas preferem se acasalar com machos mais coloridos. A população vai ficar cada vez mais colorida. Então, dessa forma, a teoria da evolução ela é um conjunto de explicações das mais variadas áreas da biologia que descrevem como as mudanças nas características de populações no geral ocorrem ao longo do tempo, e a seleção natural é apenas uma dessas explicações, não a única e não um sinônimo de evolução. Então, a ideia de evolução, apesar de ser complexa nos seus detalhes, então tem muitas coisas, afinal ela aborda toda a biologia, é algo que no fim é bem simples. Eu diria que é até meio óbvio, como ninguém pensou isso antes, se a gente parar um pouco para pensar. Então, a maioria das discussões na internet, elas confundem termos, ou seja, elas explicam de forma equivocada, ou até meio enganosas em alguns casos, e sinonimizam a teoria da evolução, a origem da vida, a especiação, a seleção natural e muitos outros conceitos como se fossem a mesma coisa.
E eles não são sinônimos, não são a mesma coisa. Mesmo que eles estejam relacionados um ao outro, não são a mesma coisa. Então, da próxima vez que você se deparar com uma dessas discussões, presta bem atenção se o que está sendo falado faz algum sentido biológico, porque normalmente essas briguinhas não fazem, são só espantalhos, são só conceitos errados. Então a evolução ela é um fato, e não só um fato, ela é uma das teorias mais completas e mais testadas de toda a ciência, se não for a mais. E ela acaba unificando toda uma área do conhecimento, que seria a biologia. E eu sou um pouco suspeito para falar, mas isso não é incrível? Eu espero que tenham gostado dessa minha explicação aqui, bem resumida. Eu fiz só um resumo para deixar claro como que a seleção natural e a evolução não são sinônimos, porque é uma confusão muito comum. Mas no futuro eu posso detalhar melhor cada parte do que eu acabei abordando aqui e também abordar as problemáticas causadas por essas ideias evolutivas, principalmente em alguns países ali por volta da década de 30, da década de 40, que causou um problemão. Então, obrigado e até a próxima.